Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que depois de conversar um pouco, começou a recitar-me versos. Eu, como estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Ele ficou amuado e no dia seguinte começou a chamar-me de Dom Casmurro. E hoje muita gente me chama assim. E como não achei melhor título para a narração, vai este mesmo. Assim o meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. Dona Glória, a senhora ainda persiste na ideia de colocar o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, antes que possa haver alguma dificuldade. Aliás, uma grande dificuldade. De que dificuldade o senhor está falando? Agente do Pádua. Agente do Pádua? Há muito tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho fique andando metido pelos cantos com a filha do Tartaruga. Esse é o grande problema, porque se eles começarem a namorar, a senhora terá que lutar muito para separá-los. Eu não acredito, Bentinho e Capitu metido pelos cantos. Eles vivem de segredinhos. Bentinho não sai de lá, a menina é uma desmiolada e os pais fingem não acreditar no que vê. Mas, senhor José Dias, eu nunca presenciei nada demais entre os dois, só vejo os dois brincando. Bentinho tem apenas 15 anos e Capitu fez 14 semana passada. São 2 criançolas. E lembre-se, os dois foram criados juntos. Mano Cosme, o que você acha disso? Ora, é só a imaginação de José Dias. Creio que o senhor esteja enganado. Pode até ser, Dona Glória, mas eu não falaria nada disso antes de ter analisado. Em todo caso, já está em tempo. Vou mandar Bentinho o quanto antes para o seminário. Bem, como não perdeu a ideia de fazer o padre, tem esse ganho principal. Bentinho há de satisfazer os desejos da sua mãe e ter uma brilhante carreira dentro da igreja. Mana Glória, há mesmo a necessidade de torná-lo padre? É promessa, Cosme. Há de cumprir-se. Eu sei que você fez a promessa, mas uma promessa assim... O que você acha, prima Justina? Eu? A verdade é que cada um sabe o melhor de si. E Deus sabe o melhor de todos. Desculpe-me. Se soubesse, não teria falado. Falei apenas pelo afeto que tenho à família. Fui à procura de Capitu. Nós dois costumávamos a brincar de missa. Eu, como sempre, oficiando a cerimônia. A hóstia era sempre um doce. Eu pensava que a promessa de minha mãe já havia sido esquecida, pois há muito tempo já não se falava mais de seminário. Nossas mãos ao se cruzarem não se cansavam. Olhávamos seguidamente um para o outro. Futuro padre e eu estava diante dela como no altar, sendo a sua boca hóstia e seu rosto cálice.
Nossos olhos transmitiam coisas infinitas, as quais nossas bocas não conseguiam falar. As objeções que José Dias fizera a nosso respeito esclareceram-me de uma coisa que eu ainda não me dera conta. Eu amava Capitu, e Capitu me amava. Capitu, o que está fazendo? Papai, eu estou aqui brincando com o Bentinho. A gente estava brincando do jogo do Ciso, só que já perdeu a graça, porque o Bentinho ri a todo momento. O senhor quer ver? Claro, ele não vai rir agora. Anda, sua mãe tá chamando, vamos pra casa. Quem dirá que Capitu tem 14 anos, parece ter 17. Ultimamente não tenho ido à casa de sua mãe por conta de alguns trabalhos. Você não quer me acompanhar para irmos ver um gaturamo? Senhor Pádua, É que... Tá, tudo bem, vamos. Eu não tinha muita vontade de acompanhá-lo. Pensei em inventar uma desculpa, mas fui mesmo assim. Queria falar a Capitu, mas o pai era o pai e amava particularmente os passarinhos. Pádua era empregado em repartição, dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher, Dona Fortunata, gastava pouco e a vida era barata. Capitu e eu estávamos na sala. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícia me martirizava tanto. Tentei lhe explicar a situação, e ela, quando soube, fez-se cor de cera. Bentinho, o que te aflige tanto? Hoje cedo eu estava entrando na sala quando ouvi o meu nome. Minha mãe conversava com José Dias. Os dois falavam de uma promessa. Acontece que o primeiro filho de minha mãe nasceu morto. Então ela fez uma promessa, que se o segundo filho dela vingasse, nascesse bem, com saúde, ela o tornaria padre. Mas talvez ela estivesse pensando que fosse nascer uma menina. Mas fui eu concebido. Mas olha, eu vou logo avisando, Capitu. Eu não vou entrar para seminário nenhum. Não irei me tornar padre. Eu juro. Gata, carola, papamitas! Isso que sua mãe é. Calma, Capitu. Calma. A minha mãe não tem culpa. A culpa foi de José Dias, que ficou lembrando dessa história de promessa. Talvez ela já até não lembrava mais. E você vai, né? Aposto que vai. Eu juro que não vou, Capitu. Que me falte luz na hora da morte se eu for para o seminário. Vamos ver se você não vai. José Dias. Tudo culpa daquele agregado. Por que José Dias tinha que lembrar essa promessa de sua mãe justo agora, hein? Justo agora. Eu também não sei, Capitu. A única coisa que eu sei é que quando eu for dono daquela casa, eu vou expulsá-lo de lá. Eu não quero ir para o seminário. Não quero ser padre. É inútil eles teimarem comigo. Calma. A gente tem que pensar em alguma coisa, a gente tem que pensar em algum plano. Por que você não fala com alguém da sua casa? O tio Cosme. Não, tio Cosme não. Já sei. José Dias. José Dias? Mas foi ele quem fez isso tudo acontecer. Mas pensa comigo. José Dias, ele sempre conseguiu tudo dentro da sua casa. Ele é a voz daquela casa. Você só tem que chegar nele com jeitinho, com firmeza, determinação e dizer que você quer estudar direito em São Paulo. Direito? José Dias gosta dessa área. Então, combinado? Combinado. Disse a José Dias que precisava falar-lhe. No dia seguinte fomos para conversar, em meio a um passeio público. Depois de um tempo conversando sobre diversos assuntos, finalmente tomei coragem para falar do que realmente me levara ali. José Dias, eu sei que o senhor não quer nada além do meu próprio bem. Mas Bentinho, mas o que eu iria querer se não fosse o seu próprio bem? Então eu quero pedir-lhe um favor. Eu preciso que o senhor me ajude a convencer a minha mãe de me libertar da promessa que fizeram, que interfira na ideia de me tornar padre. Como assim, Bentinho? Mamãe quer que eu vá para o seminário, mas eu não posso. A carreira de padre é linda.
Mas não é para mim. Não é minha vocação. Eu sempre fiz tudo que mamãe quis. Mas isso eu não posso fazer. E cabe apenas ao Senhor a minha salvação. Me ajude. Mas como eu posso lhe ajudar, Bentinho? Senhor José Dias, o senhor tem voz lá em casa. Todos lhe pedem conselho, ajuda. O senhor pode me ajudar. Mas, Bentinho, essa foi uma promessa que sua mãe fez a Deus. É impossível fazer ela romper com o seu juramento. Que pena. Eu lhe peço isso não porque eu não quero fazer nada da vida, mas sim porque eu pensava em fazer direito em São Paulo. Estudar direito em São Paulo, Bentinho? Justamente. E como o senhor é tão belo apreciador das leis, pensei que me apoiaria na minha decisão. Pois irei fazer de tudo para ajudá-lo. Conversarei com Dona Glória, mas não lhe prometo nada. O que eu mais quero é que você encontre sua vocação. É estudar direito em São Paulo. Ou talvez sair desse país e estudar leis na Europa. Grande Europa. Mas não se esqueça nunca de rezar a Deus e a Virgem Santíssima. Eu prometo, não esquecerei nunca. Bentinho, está procurando Capitu? Ela está lá no quarto, penteando os cabelos. Vai devagar, assim você poderá pregar-lhe um susto. Bentinho? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Vim apenas lhe ver antes que o padre Cabral chegue para a lição de latim. E José Dias? Já falou com sua mãe? Ele tocará no assunto em breve, aos poucos, para não assustar minha mãe. Talvez ela nem tenha certeza do que quer. Mas você sabe que ela tem. Eu nem sei se é possível mudar alguma coisa. Que inferno, Bentinho. José Dias é nossa única esperança e ele tem que falar logo. Pode deixar. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Agora deixe-me ver os seus olhos. Lembrei-me de como José Dias os havia definido. Como olhos de cigana, oblíquo e dissimulados. Não sabia o que era oblíquo, mas dissimulado eu sabia. E queria ver se podiam chamar assim. O que foi? Nunca vi os meus olhos? Retórica dos namorados. A comparação exata e poética para dizer o que eles foram e fizeram. É, talvez, que fossem olhos de ressaca. Capitu, posso pentear seus cabelos? Você. Vai embaraçar-me todo o cabelo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Sente-se, por favor. Vamos ver o grande cabeleireiro. Capitu sentou-se. Alisei seus cabelos com muito cuidado e dividi-os em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Fiz tudo bem devagar, saboreando cada um de seus fios, que era parte dela. No entanto, por mais que eu quisesse os cabelos intermináveis, acabei terminando de fazer as tranças. Pronto, acabei. Ficou boa? Veja você mesmo no espelho. Levante a cabeça, Capitu. Pode machucar seu pescoço. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did Mamãe! Veja só como esse tem o cabeleireiro pintou meu cabelo. Nossa, até parece que foi você quem fez. Isso? Essa bagunça! Não se preocupe, Bentinho. Essa menina tem essas maluquices mesmo. Ah, antes que eu me esqueça, sua mãe mandou chamar. O padre Cabral está à sua espera para a lição de latim. Claro. Com licença, dona Fortunata. Até mais, Capitu. Bentinho, meu filho, o padre Cabral acaba de ser nomeado protonotário apostólico pelo decreto do Papa. Protonotário apostólico?
Prepara-te, Bentinho, tu pode vir a ser um também. Mas o tamanho do nome com o título fica comprido, não é? Basta que mencionem Protonatário Cabral. Claro, Protonotário Cabral. Mas, senhor Protonotário, isso não obriga a ir a Roma? Não, dona Justina, agora não impede que em caso de maior formalidade, coloque seu nome inteiro, Protonatário Apostólico. Meus parabéns, Padre Cabral. Protonatário Cabral, Bentinho. Claro, Protonotário Cabral. Meus parabéns. Está de férias hoje da aula de latim, Bentinho. Estou de férias? Não tem que festejar a avaliação, Bentinho. O latim sempre irá ser preciso, mesmo que não venha a ser padre. Há de ser padre, e padre bonito. Preciso confessar à minha mãe que não tenho vocação para ser padre. Quem sabe se eu falar que estou namorando a vizinha, ela não desista da promessa. Mas e se não acreditar? Então falo o que se passou no outro dia sobre o penteado e todo o resto. Bentinho, o que está acontecendo? Está inquieto? Está doente? Mamãe, eu vou para o seminário para ficar. É apenas por um tempo. Depois você acostuma e acaba gostando do seminário. Eu só gosto de mamãe. E se a senhora pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Como, Bentinho, isso é inútil. Uma promessa feita perante a Deus não pode ser descumprida. E já estamos conversados. No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, você vai para o seminário. No fundo, o que minha mãe mais queria era livrar-se da promessa, trocá-la por outra coisa qualquer, mas não conseguia ver pelo quê. Não terá outro jeito. Terei mesmo para o seminário. Minha mãe não voltará atrás na promessa que fez. Eu sei que o José Dias ficou de nos ajudar, mas eu estava muito ansioso. Não consegui me conter. O que faremos agora, Capitu? Conte-me essa história novamente. Já me arrependo de ter falado com minha mãe. Antes mesmo de qualquer trabalho efetivo por parte de José Dias. Você tem medo? Medo? Medo do quê? Sei lá, de apanhar, de andar, de ser preso, de trabalhar. Porque eu seria preso? E quem é que havia de me prender? Eu estou brincando, Bentinho, não precisa fingir. Medroso. Medroso eu? Mas... Não é nada disso, Bentinho, foi apenas brincadeira. Bentinho, diga-me uma coisa, mas para a verdade, eu não quero espaço. Diga-me o que é. Se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, quem você escolheria? Que pergunta é essa, Capitu? Suponhamos que você está no seminário e recebe a notícia de que estou morrendo. Você largaria tudo para me ver morrer, mesmo contra a vontade de sua mãe? Claro que eu largaria, mesmo contra a ordem dela. Mas pare de falar em morte, Capitu. Mentiroso. Mas de qualquer forma, o que eu não quero perder é a sua primeira missa. Mas me avise com antecedência, para que eu possa fazer um vestido bem bonito, para que todos possam olhar e dizer quem é aquela moça faceira com um vestido tão bonito. Tudo bem, Capitu. Você assistirá à minha primeira missa, mas com uma condição, de que seja eu o padre do seu casamento. Isso seria esperar demais, Bentinho. Mas prometo ser você a batizar meu primeiro filho. Foi assim mesmo que Capitu falou, com aquelas palavras. Falou do primeiro filho como quem fala da primeira boneca que chama de filho. Capitu se casaria com outro e ainda teria um filho. Pedi perdão a Capitu e ela me pedira também. Aquela era a nossa despedida. Então ficamos ali, somando as nossas saudades. Eles pensam que nós somos crianças, mas 2 ou 3 anos passam rápido. Capitu, jure-me uma coisa. Jure-me que você só vai se casar comigo. Eu juro. Juro, juro, juro. Mesmo que você se case com outra pessoa, eu cumprirei meu juramento. Que eu case com outra pessoa? É, Bentinho, tudo pode acontecer. Você pode encontrar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para que você lembre de mim numa ocasião dessa? Eu juro por Deus que só me casarei com você. Eu irei para o seminário, mas será como um colégio qualquer. Voltarei e assim nos casaremos. Então, para selar nosso juramento... If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from
Ao entrar no seminário, conheci um rapaz chamado Ezequiel de Souza Escobar. Seminarista assim como eu, era 3 anos mais velho. Filho de um advogado de Curitiba, muito católico, falava-me de sua irmã que, segundo ele, era um anjo. Escobar possuía uma memória impressionante. Guardava inúmeros detalhes das aulas com enorme facilidade. Escobar contou-me diversas histórias, sempre mostrando o lado doce e gentil da irmã. Ela já me parecia tão amável que me casaria com ela se eu já não fosse apaixonado por Capitu. A coitada morreu logo depois. Com essa e outras confissões, meu companheiro de seminário foi entrando na minha intimidade. Eu tinha vontade de contar-lhe sobre Capitu, sobre meus planos, sobre minha entrada forçada na vida eclesiástica, mas a timidez impedia-me. Escobar conquistou minha confiança aos poucos e veio a se tornar o meu melhor amigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar. Bentinho? Oi, Bentinho? Escobar, o que está acontecendo? Você me parece muito distante. Escobar, não há ninguém aqui nesse seminário que eu tenha mais confiança do que em você. Até mesmo lá fora. Você é o meu melhor e único amigo. Também lhe digo mesmo, mas por que anda tão aflito? Escobar, você seria capaz de guardar um segredo? Mas é claro, por que duvidas? Desculpe-me, é só um modo de falar. Eu sei que você é confiável. Parece até um padre para quem me confesso. Se precisa de absorção, está absorvido. Escobar, eu não posso ser padre. Eu estou aqui apenas por causa de minha família. Por causa de uma promessa feita pela minha mãe. Eu não posso ser padre. Bentinho, eu também não. O quê? Nem você. Segredo por segredo. Eu também não pretendo completar o curso. A minha vocação é para o comércio. Eu sou religioso, você sabe. Eu amo a Deus. Mas a minha vocação é para o comércio. É só por isso? Como só por isso? Você tem mais motivos? Tenho. Uma pessoa. Não precisei falar mais nada. Escobar já havia entendido. E até comentou o caso da forma mais natural possível. E isso me fez com que eu contasse um pouco mais. E por fim, deu-me alguns conselhos. Achava covarde eu continuar no seminário. Meu coração me pedia outra coisa. Nesses últimos dias que passei em casa, tenho conversado muito com José Dias. E ele me convidou para ir à Europa. Conversar com o Papa e pedir absolvição. Me tirar essa proposta de ser padre. E essa acaba sendo a única alternativa. Apesar que eu vou ter que ficar 6 meses longe. Longe de você, de Capitu, de minha mãe, de minha terra. Mas é a única saída. Não, não é a única saída. Eu tenho uma ideia melhor. A sua mãe quer um padre, certo? A promessa é dar a Deus um padre. Ela pode muito bem fazer uma boa ação. Podemos escolher um menino órfão. Um menino que não tenha tanta esperança. Um menino órfão. Deus que me perdoe, mas não precisa ter tanto luxo. Podemos falar com o bispo. Tenho certeza que ele vai aceitar a ideia. E sairemos daqui juntos. Juntos? Claro!
Eu não tenho vocação para seminário, e sim para o comércio. Afinal, quem é que precisa de latim e teologia no comércio? A sugestão de Escobar funcionou. Saí do seminário no fim do ano, na época com pouco mais de 17 anos. Passei os 18, 19, 20 e 21, e aos 22 era bacharel em Direito. A mãe de Capitu falecera, o pai estava aposentado. Enfim, a vida seguia em frente. Escobar conseguiu finalmente se dedicar ao comércio. A nossa saída do seminário não diminuiu a amizade. Era Escobar quem levava e trazia as cartas entre mim e Capitu. Nem depois de casado ele deixou de fazer essa gentileza. Escobar casou-se com Sancha, a melhor amiga de Capitu, e a amizade entre nós quatro foi ficando cada vez mais forte. Para que a felicidade fosse completa, só faltava uma coisa: o nosso casamento. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Então nosso juramento se concretizava. Casamos. Foi em 1865, em uma tarde de março. Éramos felizes. Completaram-se 2 anos de casados. Sentíamos apenas a falta de um filho. Meu sogro Pádua faleceu. Tio Cosme já estava muito doente e prima Justina chegara também à velhice, assim como José Dias. Depois de casadas, Sancha e Capitu mantinham a mesma amizade dos tempos de escola.
Escobar, lamento muito ainda a falta de um filho. Bentinho, se for da vontade de Deus, o seu filho virá. Caso contrário, paciência. Um filho, uma criança, é tudo o que falta na nossa vida. Paciência, Bentinho, o seu filho virá. A nossa vida tranquila não me bastava. Eu queria ser pai. Quando visitávamos Escobar e Sancha, não podíamos deixar de olhar para a Capituzinha com uma certa inveja. Eles tinham dado à filha o mesmo nome de minha mulher. Era uma criança linda, falante e curiosa. Sempre saíamos de lá suspirando e voltávamos para casa sonhando com o nosso próprio filho. Não tive a intenção de me apaixonar. Depois de algum tempo, finalmente o nosso rebento decidiu vir a esse mundo. Eu jamais havia sentido uma alegria tão grande. Era um rapagão robusto e lindo. Capitu também não continha em si de contentamento. Minha esposa e eu fazíamos planos. Pensávamos agora na nossa vida a três. Eu via o meu filho médico, advogado, negociante e até aceitei a hipótese de ser poeta. Talvez até político, quem sabe. Comentei esses planos de pai coruja com Escobar. E não descartamos a possibilidade de casar o menino com Capituzinha. Dei ao nosso filho o primeiro nome de Escobar, Ezequiel, para retribuir a homenagem com a qual fizera a gente. Bentinho, tenho que lhe contar um projeto. Um projeto para nós quatro. Conte-me. Não adianta contar-lhe agora, você não vai adivinhar. Conte-me os detalhes. Fazemos assim. Amanhã você vem aqui em casa e conversaremos detalhadamente sobre tudo. Com licença. Do que tanto vocês falavam, Bentinho? Escobar me falou de um projeto, mas acabou não me adiantando nada. Talvez seja o projeto de irmos à Europa, nós quatro, daqui 2 anos. Irmos à Europa? Nós quatro? Isso mesmo. A mulher de Escobar olhava-me de uma forma intensa e carinhosa. Tive vontade de beijar-lhe a testa de simpatia e carinho, mas os olhos de Sancha não pareciam me convidar a um gesto fraternal como esse. Pareciam querer outra coisa de mim. Momentos depois, ela se retirou e foi conversar com Capitu. Voltei-me para a janela e fiquei olhando o mar. E instantes mais tarde, voltei a procurar o olhar de Sancha novamente pela sala. Nossa, eu estou louco para entrar nesse mar amanhã. No mar? Mas o mar está muito forte, Escobar. Parece ressaca. Eu já nadei em mares muito mais fortes, muito mais agitados, mas para isso é preciso nadar bem e ter pulmões e braços fortes como eu. Quando estávamos de saída, voltei a encontrar os olhos quentes e intimativos de Sancha. Ela me apertou a mão e demorou-se mais que o de costume para soltá-la. Um fluido particular me correu todo o corpo. Foi um instante de vestigem e de pecado. Pensei em outras ocasiões em que algo tivesse acontecido entre mim e Sancha, e agora parecia que talvez um dia, aqui ou ali, não sei, talvez fosse apenas imaginação minha. Senhor, preciso ir lá, senhor nadando, senhor morrendo. No meio do caminho adivinhei a verdade.
Meu amigo se metera a nadar com aquela temível ressaca no mar. Arriscara-se mais do que deveria e acabou morrendo afogado. Não é preciso dizer muito sobre as lágrimas da viúva, sobre as minhas e nem sobre as das outras pessoas. Capitu estava abatida e triste. Estávamos em março de 1971. Nunca me esquecerei do mês e nem do ano. Já era hora de levar o caixão. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero da viúva tomou conta de todos nós. Capitu amparava a amiga e parecia ser a única pessoa a conseguir conter a emoção que tomava conta de todos ali. Minha esposa consolava Sancha. Nesse instante meus olhos pousaram em Capitu. Ela olhava para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não pôde deixar de soltar algumas lágrimas poucas e caladas. Ao perceber isso, meu pranto secou com um choque. Passei a observar as lágrimas de minha mulher, que enxugou-as depressa. Capitu olhava para Escobar como se fosse a própria viúva. Não chorava, apenas o olhava com seus grandes olhos, como se quisesse engoli-lo, assim como fizera o mar. Não! Não! Chegando ao cemitério, descido morto à sepultura, todos esperavam pelo discurso. Maquinalmente meti a mão no bolso e retirei o papel, e li quase sem voz. Minhas mãos tremiam, mas não pela emoção da perda de um amigo, e sim de algo menos nobre que eu sentia. Fiz o possível para que não percebessem os meus reais sentimentos. Assim que saí do cemitério, rasguei o discurso e o joguei na rua. Mergulhei em pensamentos escuros e raivosos por alguns instantes. Na minha cabeça não parava de pensar nas atitudes de Sancha no funeral e aquela que teve no dia anterior comigo. Estava claro que amava muito o marido. Pensei em Capitu. Lembrei de cada olhar, cada lágrima,
e cada gesto que teve ao defunto. Eu estava sentindo mais um dos meus ataques de ciúmes. Você já reparou que nos olhos do nosso filho há uma expressão estranha? Só conheci 2 pessoas com esse olhar. Um foi um amigo de meu pai e o outro foi o falecido Escobar. Olhe para o seu pai, meu filho. Você não acha, Bentinho? Sim, são os olhos de Escobar. Mas eu não acho isso estranho. Não existe tantas diferenças assim entre as pessoas no mundo. É normal que hajam semelhanças entre elas. Podemos ir passear agora, papai? Quem sabe mais tarde, meu filho. Ele também puxou a beleza de seus olhos, Capitu. Começou com os olhos. Logo passei a perceber que o corpo, os gestos e tudo mais me fazia lembrar Escobar. Era como se Ezequiel fosse desenhado à medida que crescia para se transformar em meu amigo já morto. Escobar então retornou dos mortos e passou a jantar na nossa mesa. Isso me causava uma repulsa, uma sensação indesejável. Toda vez que Ezequiel se aproximava de mim, eu tentava fingir que nada estava acontecendo, mas aos poucos ia me tornando cada vez mais rígido e seco. Quando os dois estavam por perto e quando não estava, jurava em matá-los, os dois. Capitu e eu passamos a discutir. Brigávamos por qualquer motivo. Nem eu nem ela conversávamos sobre o que estava acontecendo, mas percebíamos nos olhos um do outro. Eu sentia a todo momento na casa a presença do amante. Sempre que eu via Ezequiel, era como se eu estivesse vendo Escobar. Essa será a solução para o final de todos os meus problemas. Estou com a morte nas mãos. Vamos acabar com isso logo de uma vez. Talvez seja melhor que eu espere Ezequiel e Capitu saírem para a igreja. Sim, é melhor. Papai, vim lhe pedir a bênção antes de ir para a igreja com a mamãe. Ezequiel, já tomaram café hoje? Sim, papai, tomei com a mamãe. Tome outra xícara. Não, papai. Meia xícara apenas. E o senhor? Eu peço que me tragam outra depois. Beba. Chora que a tristeza foge do teu olhar. Eu não sou seu pai. Ezequiel, meu filho, nos dê licença, por favor. Preciso conversar com seu pai. Por que você e Ezequiel estavam chorando? O que aconteceu entre vocês? Você não ouviu o que eu disse a ele? Eu só ouvi o choro. Alguns rumores de palavras, mas eu não consegui entendê-las. Você ouviu claramente o que eu falei. E ouviu muito bem. Será que você pode me explicar o que está acontecendo? Ele não é meu filho! Ele não é meu filho!
O quê? Quem lhe deu tal ideia? Diga! Diga tudo! Depois que eu vi, eu posso ouvir o resto. Fale, Bentinho! Expulse-me dessa casa, mas me fale tudo! Há coisas que não se dizem. Ou coisas que não se dizem pela metade. Mas agora que começou, termine! Vamos, para que eu tenha pelo menos o meu direito de defesa. Caso contrário, eu me separo de você. Eu não aguento mais isso. A nossa separação já é certa. Isso já está decidido. Eu preferia que isso fosse feito de outra forma. De outra maneira, de uma forma mais discreta, sem brigas. Mas já que a senhora insiste, dona Capitu, eu digo-lhe tudo. Está vendo ele? Ele é o pai de Ezequiel. Escobar é o suficiente para você? Pois até os mortos, nem os defuntos escapam dos seus ciúmes. O Escobar está morto! Morto! Mas eu sei bem a razão disto. É porque os dois parecem muito. Mas não foi você mesmo que falou que é normal existir semelhanças entre as pessoas do mundo? Não tente me confundir com a sua dissimulação. Deus dá de me ouvir. A vontade dele explicará tudo. Ria! Ria mesmo! Apesar do seminário você não crê em Deus, mas eu creio. E é bom que não falemos mais nada. Não nos fica bem dizer mais nada. Capitu e eu olhávamos para a fotografia de Escobar, e em seguida um para o outro. A confissão em seu rosto era uma confissão de culpa, mas ela não disse nada. Apenas saiu à missa. Pegamos em nós e fomos para a Europa. Paramos na Suíça. Levamos conosco uma professora do Rio Grande para fazer companhia a Capitu, ensinando a língua materna a Ezequiel. O resto ele aprenderia nas escolas do país. Com a vida já regulada, retornei ao Brasil. Eles ficaram. Meses depois, Capitu começara a me escrever cartas, e eu respondia todas elas da forma mais secamente possível. As delas eram submissas, sem ódio, acaso efetuosas, e para o fim saudosas. Pedia-me que a fosse a ver. Espero que estejas bem, Bentinho. Todos os dias aqui na Suíça são difíceis sem você. Não quero que guarde aquelas mágoas para sempre. Nosso filho Ezequiel sempre pergunta do pai, e eu fico aqui sem respostas. Como estás, Bentinho? Tem dormido bem todas as noites? Sua saúde ainda está ótima? Sabe que não esqueço-me de você. Por favor, venha nos visitar, e de preferência em breve. Com carinho, Capitu. Fiz realmente várias viagens para a Europa, mas nunca procurei. Repetia sempre a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que ainda lembravam dela queriam notícia, e eu as dava como se eu acabasse de estar com ela. Naturalmente, as viagens eram feitas com um único intuito: dissimilar e enganar a opinião. Minha mãe havia morrido. Enterrei-a no cemitério de São João Batista e mandei gravar uma única frase em sua lápide: uma santa, sem nome e sem data, embora para isso tivesse que lutar contra alguma oposição. Ao meu lado, quando depositamos flores no túmulo, José Dias comentou com lágrimas nos olhos: Santíssima. Algum tempo depois, José Dias também chegara a falecer, por conta de uma doença. Morreu sereno, após uma curta agonia. Pobre José Dias, chorei a sua morte. O tempo ia passando. Senhor Bentinho, mandaram-me entregar-lhe esta carta. A pessoa ainda está aí? Está sim, senhor. Ficou esperando. Só fui à sala apenas depois de 10 minutos. Deveria ir vê-lo o mais rapidamente possível, abraçá-lo, falar-lhe da mãe. Capitu já havia morrido. Fora enterrada na Suíça. Procurei fazer cara de pai saudoso. Tomei ares de pai, um pai entre crespo e manso,
metade Dom Casmurro. Ao entrar na sala me deparei com um rapaz de costa, olhando uma pintura na parede. Procurei andar sem fazer barulho, mas ele ouviu meus passos e andou depressa na minha direção. Reconheceu-me pelos retratos e correu para abraçar-me. Não me mexi. Aquele rapaz era sem mais nem menos o meu jovem companheiro do seminário de São José. Era o próprio, o exato, o verdadeiro retrato do amante de minha mulher, Escobar. Papai, você não mudou nada dos últimos retratos. Está igualzinho. Aquela voz era a mesma de Escobar, com o sotaque um pouco afrancesado. Ao falar ficava mais parecido ainda ao meu ex-amigo. Falou-me da mãe, que me elogiava muito. Dizia-me o melhor homem do mundo, o mais digno de ser querido. Mamãe morreu muito bonita. Vamos almoçar. O almoço não foi de todo ruim. Acabei me acostumando com a ideia de que Ezequiel não era meu filho, apesar daquilo me doer um pouco. Contou-me da vida na Europa, dos estudos, particularmente os de arqueologia, que era sua paixão. Então falou-me de uma viagem à Grécia, ao Egito, à Palestina, logo depois de termos morado 6 meses juntos. Era uma viagem científica, promessa feita a alguns amigos. 11 meses depois, Ezequiel viera a falecer. Morreu de febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os 2 amigos da universidade lhe levaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta Ezequiel em grego: Tu eras perfeito nos teus caminhos. Mandaram-me os textos originais, em grego e em latim. Quis verificar o texto. Consultei a Bíblia e encontrei a continuação. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação, até que se encontrou a maldade em você. Quando teria sido o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí uma história para acrescentar a tantas outras existentes no mundo. Por mais despedaçada que tenha sido minha vida, procurei continuar a vivê-la da melhor forma possível. Outras mulheres consolaram-me em parte a falta da primeira. Casos de curta duração, sem dúvida. Agora, por que nenhuma delas me fez esquecer aquela que levou meu coração para a Europa? Talvez porque nenhuma delas tinha os olhos de Capitu, olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada. Mas a pergunta que faço é que se aquela Capitu que se casou comigo tinha Capitu jovem dentro de si mesma. Se pensarmos bem e lembrarmos de tudo que foi contado, concordaremos que a Capitu moça se transformou na Capitu mulher e que os mesmos defeitos e qualidades permaneceram. Acho que estavam uma dentro da outra, como a fruta dentro da casca. O fato é que uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos. A minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão queridos e amados por mim, acabaram por me trair. Quis o destino que acabassem juntando-se e me enganando. Que eles descansem em paz. Vamos à história dos subúrbios.